né? Existiam ali algumas pessoas que estavam nesse desespero, portas fechando, desemprego, mas em meio ao caos nós buscamos um propósito. Afinal, é preciso mudar, transformar e se reinventar diante de um cenário como esse. E do desafio de proporcionar a transformação em um momento de tantas incertezas e medos, nasceu a campanha Seu Negócio Não Vai Fechar. E para ajudar essas empresas as portas físicas a se digitalizar, nós vamos isentar mensalidade, fazer implantação e cadastro de produtos e vamos ser rápidos. Vamos colocar a loja no ar em 10 dias. No entanto, mais do que uma loja no ar, é preciso um ecossistema robusto de ferramentas para os e-commerces performarem bem. Precisávamos atrair parceiros que pudessem complementar as entregas. O evento começava com o propósito de viabilizar o e-commerce como estratégia capaz de transformar empresas. Isso mostra que não estamos dispostos a assistir tudo de forma passiva. Que nós somos mais fortes do que essa crise. Que o momento é de trabalhar mais, de ir além, de pensar fora da caixa, de mudar de estratégia. Isso mostra que alguma coisa precisava ser feita e está sendo feita. E não vamos parar. O movimento Portas Abertas nasce no mês de maio, quando se comemora o Dia do Trabalhador, para preparar os lojistas ao novo mundo que está chegando. Hubs de integração, plataformas de e-commerce, consultorias, ferramentas de agências de marketing, meios de pagamento, tecnologias antifraude e mais. Todos esses juntos em um único propósito. O movimento surgiu da crise, mas não vai parar com ela. Nosso papel é ajudar aqueles que não estão online a se digitalizar e aqueles que já estão a vender mais. Queremos viabilizar o acesso a todas as informações, tecnologias e ferramentas que ele precisa, de forma facilitada e em um só local, para alavancar os resultados do seu negócio. Seja potencializando os resultados de quem já é lojista e precisa performar melhor, ou de quem está entrando agora no mercado digital. Nosso compromisso é não permitir que, por falta de conhecimento ou recursos, impeçam o seu negócio de se manter com as portas abertas. Nós queremos movimentar a economia para poder manter as portas do seu negócio abertas agora, mas principalmente depois que tudo isso aqui passar. E eu tenho certeza que vai passar. Acesse www.movimentoportasabertas.com.br para saber mais e descobrir como podemos ajudar o seu negócio. Movimento Portas Abertas. E aí? Vem com a gente?
카메라 빛 쏟아 달라 빛 쏟아 카메라 빛 Testando, isso foi. Tem que avisar os espectadores aí, viu, gente? A gente tá ciente do problema técnico. Eu falei algumas vezes também, por isso eu tô sempre falando aqui. Lene, não adianta, porque tá todo mundo falando tanta coisa. Presta atenção no que você escreveu. Onde tá isso aí? Tá no YouTube os caras estão falando? Eu não vou ler, senão eu não vou conseguir falar. Sim. Eu leio depois. Basicamente, transferiram o chat do WhatsApp pra cá. Só pra envergonhar mesmo, é isso? Estão conversando entre si agora. O Igor falou que foi. Vamos perguntar se a gente ouve. Voltou o som? Voltou? Tá valendo? A galera tá respondendo que sim, voltou o som. Vocês estão? Legal, tá bom, vamos lá. Ouvindo? Bom. Acho que tá ouvindo. A minha mulher deu um grito da sala. Tem até uns gritos aí, eu acho que agora foi a tá Daniela. valendo. O pessoal te escutou gritando aqui, dá oi. Legal. Vamos diminuir o áudio aí do YouTube aí. Vamos lá? Bom, boa noite de novo, pessoal. Vou falar tudo de novo. Já foi difícil falar a primeira vez, mas vamos falar a segunda agora. Tudo bom? Estão ouvindo bem? Deu tudo certo? Então vamos lá. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Luiz Felipe Enes, sou o idealizador e um dos mantenedores e criadores do movimento Portas Abertas. Antes de iniciarmos, eu queria só falar que a gente está com uma parceria muito legal com o pessoal do Pólen, arrecadando doações para um projeto muito legal, que diante desse cenário da pandemia da Covid e a falta de insumos de proteção para os profissionais que estão tratando os doentes nos hospitais públicos, existe o projeto Arrastão. E eles estão produzindo máscaras face shield no laboratório deles para distribuição nos hospitais da região do Campo Limpo, de São Paulo. Então, cada máscara tem um custo de R$10 e a gente precisa da doação de vocês para conseguir produzir o maior número possível de máscaras e contribuir com esses hospitais, profissionais de saúde e também com os pacientes. Voltando ao assunto, então, só falando, tentar ser breve aqui, eu estou no varejo digital desde 99, quando eu entrei lá no Submarino, entrei também no comecinho, desde então eu não saí mais. Foram 10 anos lá e lá eu vi e fiz de tudo um pouco. Lá no comecinho dos anos 2000, até entrega de pedido com o carro do meu pai, na época de Natal, eu fiz. Eu vivi a criação da B2W, participei ativamente da integração das 3 marcas
E depois disso, junto com o Ricardo Michelazzo e a Elaine Meira, a gente construiu uma das maiores empresas de consultoria estratégica para a digitalização de operações do Brasil. E a gente atuou em mais de 300 projetos, entre eles Electrolux, Ikezak, C&A, Raia Drogasil e vários outros. E eu sempre atuei com estratégia, e faz um ano que eu decidi ser plataforma de e-commerce, né? Então, hoje eu sou sócio-diretor comercial e marketing da JN2, que é um implantador de Magento, e também tem a plataforma em Magento. E nos últimos meses, com o fechamento do mercado, nós criamos uma campanha dentro de casa que a gente chamou de Seu Negócio Não Vai Fechar. E essa campanha tinha o objetivo de flexibilizar a digitalização desses varejistas que não podiam abrir suas portas, por isso o seu negócio não vai fechar. E foi um sucesso, a gente bateu todos os recordes de vendas que a gente nem imaginava. E aí, depois dessa euforia toda, a ficha caiu. E aí eu parei para pensar, cara, eu sou de estratégia, eu estou vendendo plataforma, como é que esses caras vão vender na internet somente subindo uma loja? Na verdade, eu cheguei a pensar que eu estava prestando um desserviço, porque eles iam investir para montar essa loja, por mais que pouco financeiramente, mas eles iam investir muito do seu tempo, muito das suas expectativas, e iam chegar lá na frente e falar, pô, mas a plataforma não vende, né? E a plataforma realmente não vende. Quem vende são as ações que você toma. Ela é um meio. Então a gente foi atrás de vários parceiros, a gente trouxe todo o ecossistema e falou assim, como é que a gente pode todo mundo ajudar esses caras a se digitalizarem? Então, consultorias, empresas de mídia, de marketing, de performance, de pagamento, enfim, todo tipo de serviços que apoiam o varejo digital para a gente poder criar esse ambiente. Então, a gente pensou assim, por que um dia eu sentei com o meu time, né, e falei assim, pessoal, o que vocês acham da gente criar um movimento para ajudar a economia e o varejo? Aí, a continuação disso... acho que já foi, não sei se já passou o vídeo ou se vai passar esse vídeo de novo, mas a campanha, aquele vídeo já diz exatamente o que é essa campanha, e se for passar de novo agora, assistam de novo. Agora o Ricardo Michelazzo vai apresentar para vocês. Nós começamos o mês de abril com medo de tudo que estava por vir. Mas de uma coisa nós tínhamos certeza: era preciso fazer algo. E em meio ao caos, nós nos comprometemos a entregar aos nossos clientes todo o nosso conhecimento de mercado para que seus e-commerces continuassem funcionando. Milhares de pessoas, empregos e sonhos estavam em jogo e não medimos esforços, mas ainda existiam outras preocupações. E os demais varejistas, aqueles que são 100% físicos? O que devemos fazer por essas empresas? Hoje em dia só se fala sobre o lockdown e suas consequências. Confesso que estou pirando com isso. Mas vem o lado bom, que eu não pirei sozinha, né? Existiam ali algumas pessoas que estavam nesse desespero, portas fechando, desemprego, mas em meio ao caos nós buscamos um propósito. Afinal, é preciso mudar, transformar e se reinventar diante de um cenário como esse. E do desafio para a transformação, em um momento de tantas incertezas e medos, nasceu a campanha Seu Negócio Não Vai Fechar. E para ajudar essas empresas que fecharam as portas físicas a se digitalizar, nós vamos isentar mensalidade, fazer implantação e cadastro de produtos e vamos ser rápidos. Vamos colocar a loja no ar em 10 dias. No entanto, mais do que uma loja no ar, é preciso um ecossistema robusto de ferramentas para os e-commerce performarem bem. Precisávamos atrair parceiros que pudessem complementar as entregas. Um grande movimento começava a surgir. Utilizar o e-commerce como estratégia capaz de transformar em... Mostra que não estamos dispostos a assistir tudo. Que nós, fortes do que é. Que o momento de trabalhar mais, de ir além, de mudar de estratégia. Isso mostra que alguma coisa precisava ser feita. E está sendo feita. E não vamos parar. O movimento Portas Abertas nasce no mês de maio, quando se comemora o Dia do Trabalhador, para preparar os lojistas ao novo mundo que está chegando. Hubs de integração, plataformas de e-commerce, consultorias, ferramentas de agências de marketing, meios de pagamento, tecnologias antifraude e mais. Todos esses juntos em um
Pode ir, Nortão. Bom, legal, gente. Voltando aqui, o movimento, então, o movimento Portas Abertas, ele surgiu exatamente nessa etapa tão difícil, onde a gente está repensando aí toda as nossas prioridades, a nossa vida, e né, como se superar, na verdade, num momento tão complexo e difícil, né? E como hoje era o movimento inaugural, né, o evento inaugural do movimento, a gente começou a pensar quem que podia estar com a gente aí para fazer esse lançamento, e a gente, né, viu que a gente tem um grande exemplo dentro da nossa própria história, e a gente resolveu convidar ali uma turma que participou bem do início ali das operações do Submarino, né, como todo mundo já sabe, uma das marcas da B2W, mas surgiu há 20 anos, né, um pouco mais de 20 anos, e passou por uma série de dificuldades, um mercado super novo e obviamente com suas dificuldades também, né, com as suas crises, e por isso a gente convidou essa turma toda aqui que faz parte da nossa história, mas principalmente da história do e-commerce. Vou apresentar ele para vocês por ordem alfabética. Se eu tivesse um pouco de juízo, eu começaria pelo Jansen, mas o Jansen não é mais meu chefe, então eu vou começar em ordem alfabética. Vou começar com a Aline Salles, 20 anos de experiência em supply chain, atua nas operações do Submarino, Walmart, Natura, Ricardo Eletro. Hoje ela é a fada por trás do Vetex Log, na Vetex. Dentro do Sub teve um papel muito importante que ela vai contar para a gente, falando, né, de uma área, né, vital ali, da área de reposições. Também tem com a gente a Cris Craveiro. Cris Craveiro, hoje consultora organizacional para startups, treinamentos corporativos, reestruturação de empresas, treinamento com foco em facilities, administração, compliance, RH. Ela cuidava do nosso recursos humanos, ela que deu a nossa capinha da nossa carteira de trabalho, que eu tenho certeza que muita gente tem até hoje. Também aqui com a gente o Flávio Jansen. Flávio Jansen hoje ele é membro do board da Local Web. Participou ali desde o início da operação do Sub em 99 e foi o nosso presidente aí durante alguns anos. E na sua liderança foi feito aí o IPO na Bovespa e a fusão com Americanas para a criação do grupo B2W. Também aqui a gente tem o In. O In, ele é o nosso chinês original de Curitiba. Ele está lá há um tempo, também tem bastante história, participou da startup, fundou as suas próprias startups, né, a Baby.com, a Forvets, foi o head de e-commerce Latam da Xiaomi, e hoje ele é o CEO da China Innovation, uma plataforma de negócios que conecta Brasil e China. Também tem umas histórias muito boas. Nádia Amorim, para os íntimos, a queridona, ali iniciando bem o processo, cuidando de fraude, né, e de prevenção a perdas, e como, na verdade, principalmente como liberar os pedidos das pessoas boas, né? Parte da operação Sub-W, hoje na Via Varejo. É a mulher que gosta de automatizar processos, né? Essa é a Nádia. E o Norton? Norton participou da startup ali do Submarino, né, em 99, foi o grande webmaster. Vou até ter que explicar para o pessoal, Norton, o que é um webmaster, tá? Head de criação, segundo ele, da equipe mais fera do varejo. E hoje ele é diretor do Alfaiataria Digital, e fundou sua própria startup de mídia chamada Uso TV. Beleza. Completando, eu sou o Ricardo Michelazzo. Eu sou já da segunda turma, né? Não entrei junto com eles, eu sou da turma de 2002. E quando eu entrei, já grande parte dessa cultura já estava meio que implementada. E para quem chega depois, assim, né, no meu caso, 3 coisas para mim eram altamente perceptíveis, e não sei se para todo mundo
era, né, na época, mas assim, tinham 3 grandes valores que para mim eram extremamente claros, assim, né? O primeiro era a criatividade absurda que aquele pessoal tinha, não só na área de criação, mas todo mundo dentro da empresa como um todo, pela falta de condições, até falta de modelos a seguir, né? Não tinha muito padrão, enfim. Então, essa questão de criatividade e liberdade para criar, esse era um valor que eu notava muito. Autonomia com responsabilidade, ou seja, era uma não sei se a gente consegue... Tinha uma organização meio matricial, mas dentro do dia a dia existia também uma liberdade, uma autonomia de cada um tocar ali o seu feudo ali, né? E sabendo ter a responsabilidade daquilo, obviamente. E uma outra coisa que era uma empresa muito simples em tudo, né? Tanto nos seus processos, na forma de gerir, na comunicação, ou seja, eram 3 valores que de fato para mim sempre foram muito claros e muito fortes, né? E para a gente começar essa rodadinha aqui, eu tenho uma pergunta que eu quero que cada um responda, cada um no seu momento ali. Mas a pergunta era: por que você aceitou o desafio de trabalhar no Submarino? Né? Quando você ouviu ali, o que te motivou? Vou começar com a ordem. Primeiro, ali, você consegue falar o que te motivou a trabalhar no Submarino? Gente, que delícia estar aqui com vocês, um momento nostálgico, lembrando de tudo, ou tentando lembrar o que eu vivi lá por 8 anos. Para ser sincera, Michelazzo, não teve eu era muito nova, né? Foi praticamente uma das minhas primeiras experiências, então eu não tinha uma carreira já a ponto de arriscar, a ponto de ir para algo novo, eu nem sabia o que o Submarino ia se tornar, né? E nem era Submarino, era Booknet ainda, então... foi um lugar maravilhoso que eu me descobri que meu sonho era ser diplomata, uma coisa totalmente diferente. Eu me apaixonei pelo Submarino, pelo que eu fazia, por esse ambiente simples que você mencionou, pela autonomia que a gente tinha de quebrar a cabeça, criar algo que não existia no Brasil. Então, eu não passei por um processo decisório complexo de aceitar a oportunidade. Fiz entrevista com o Murilo, que pediu para eu começar no dia seguinte, que tinha muita ordem de compra para mandar para fornecedor. Mas foi a minha escola, foi onde eu me descobri como profissional e só tenho memórias boas, assim. Eu fui privilegiada de estar num lugar que eu nem imaginava que ia se tornar tudo que se tornou. Né? Legal. Cris, você é a nossa manhinha do RH, conta aí. Então, para mim foi um pouquinho diferente com relação à Aline. Eu já tinha 15 anos numa empresa de engenharia. E aí o Murilo também chegou e falou: olha, você não acha que está na hora de você começar do zero, uma coisa nova? Eu acho que foi mais por loucura do que por sensatez que eu comecei nesse projeto, porque foi aquele momento que você está exausto de um padrão e tudo muito dentro de caixinhas muito limitadas, e ele me acenou com uma possibilidade de fazer algo novo que nem ele conseguia me explicar. E por um momento eu achei que ia trabalhar num sebo de livros, confesso, porque falava de internet, livro. Eu falei, mas o que é aí? Que modelo é esse? E CD e tudo. Eu falei, bom, eu não entendi nada da proposta que foi oferecida para mim, mas parecia tão interessante essa situação de você se jogar em algo completamente novo, que eu acho que a exaustão do mercado fez com que eu aceitasse o desafio que depois veio a ser aí o que todo mundo conheceu. Muito bem. O Win vai contar um pouco da máfia da FGV? Na verdade, eu não entrei pela máfia. Minha história é um pouco diferente, apesar de fazer parte do mesmo ano, na mesma turma. Em 95, eu assisti uma palestra de um cara chamado Jack London. E aí eu comecei a entender o que era e-commerce. E aí, desde então, eu estava na faculdade, comecei a perseguir esse assunto. Cheguei a fazer um estágio numa empresa de internet. E logo que eu me formei, fui trabalhar na Accenture, mas sempre com a pulga de tentar trabalhar, fazer alguma coisa ligada a esse setor. E aí eu estava num dia na faculdade, meio de saco cheio de trabalho em consultoria, e eu vi um anúncio de uma empresa chamada TBL, buscando trainees. E aí eu falei, poxa, acho que pode fazer sentido. E depois eu descobri que TBL, toda a história, e tinha o Jack London envolvido por causa da Booknet, que a própria Aline mencionou lá atrás. Então a TBL, e aí o Jansen depois vai poder explicar essa história direitinho. A GP tinha comprado a Booknet para criar a empresa.
E eu participei desse processo de seleção. E aí, no final na última fase, foi interessante porque eu recebi uma ligação do pessoal de RH da empresa que fez o processo e me falou que eu não tinha sido selecionado. Eu falei, poxa, como assim, né? Como eu tinha trabalhado em empresa de internet, eu achava que era o meu ambiente. Mal sabia o pessoal que eu tinha pedido demissão da Accenture. Isso é uma história que acho que poucos sabem. Eu falei, acho que eu estou dentro dessa empresa, passei todo o processo e pedi demissão. E aí eu comecei a pesquisar, enfim, descobri um e-mail do Bom Cristiano, mandei um e-mail para ele, e aí falei, olha, aconteceu isso, isso, aquilo, eu acho que eu deveria estar nessa empresa, enfim. E aí ele me chamou para uma entrevista, o Murilo me entrevistou, enfim, vários sócios me entrevistaram, e aí, no dia seguinte também me chamaram para começar a trabalhar. Então, na verdade, quase, foi uma mistura de querer trabalhar em e-commerce com falta de opção, porque eu tinha pedido demissão. Então, era basicamente isso. Entendi. E você, Jansen, você já tinha uma carreira no Mandic? Esse processo de decisão aí, o que te chamou a atenção para topar o desafio? Eu fui... Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Parabéns aí pelo movimento. E o pessoal tá mais animado no chat que na live, tá? Só para avisar para vocês aí, tá? Eu tenho recebido aqui. Na verdade, foi bem no começo, né? A gente estava montando o grupo fundador, né? E estavam buscando um diretor de tecnologia. Conversei com o Martim e com o Antônio. Primeiro assim, eu estava na internet já. Então, para mim, aquilo era um ambiente super natural, né? Parecia normal você fazer uma empresa do zero, né? E a outra coisa, o sonho era um sonho bem legal, né? Vamos montar uma grande empresa de varejo, vendendo pela internet e fazer uma coisa em vários países. Então, realmente era uma coisa muito motivante, né? Então, para mim, não demorou muito, né? Para querer participar do projeto, né? E só aproveitar aqui, em TBL, eu não tenho certeza, tá? Mas aqui era o nome da empresa no papel, né? Sim. E não tem muita criatividade para nome. Então era Thompson, de Roberto Thompson, Bom Cristiano, de Antônio Bom Cristiano e de Lambrante. Quase certeza, tá? Pode enganar. Já sei. Esse foi o anúncio que estava na faculdade, uma empresa chamada TBL recrutando. Você imagina as pessoas olhando e falando, o que é isso daqui? A gente não tinha empresa, não tinha marca, não tinha nada, cara. Então pegou uma empresa meio que de prateleira e começou o projeto. E o interessante foi isso ter te chamado a atenção, hein? Puta, olha que ideia, vou ligar para ele. Porque não fazia ideia do que era internet, do que ele come, muito menos uma empresa chamada TBL. SA, inclusive. TBL e SA. Lembro muito bem disso. E você, Nadinha? Conta um pouco do início do teu relacionamento. Um jovem, aquariana, contra tudo, né? Falaram, não vai para o submarino. Eu falei, eu quero submarino. Aí já começam as contradições. Acho que era um processo muito novo, instigante. A gente realmente não tinha noção do que ia se tornar esse negócio. Mas eu lembro que quando eu recebi o convite para a pergunta que eu fiz vou continuar na prevenção à fraude, né? Esse é o escopo que a gente vai atuar, como é que vai ser. Então, como a gente não tinha um planejamento muito claro, isso instigou bastante de falar, puxa, acho que vai ser um projeto que vai levantar aí a carreira. E vendo as pessoas, porque eu entrei numa fase, acho que já tinha alguns meses da operação, então eu vi muita gente jovem, com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, a energia era outra, então isso me motivou bastante para o projeto. Mas ter a visibilidade do que tornar esse e-commerce, principalmente submarino, não tinha nenhuma. Então, foi uma coisa muito grata aí. Eu só não posso deixar de falar uma coisa. Boa noite, ex-tripulantes do submarino. Que delícia estar reunido com essa galera aqui. Então, é só para deixar um abraço registrado. É isso, Ri. Legal. E o Nortão, para finalizar? Cara, bom, boa noite todo mundo. Para mim o submarino apareceu num momento muito esquisito da minha vida, né? Semana passada, então. Tipo, 2 anos atrás, né? Eu acabava de descobrir que ia ser pai, fazendo faculdade,
E eu já trabalhava com internet há uns 3 anos aí, topando qualquer freela. Então, eu era aquele carinha que precisava fazer um freela de fim de semana, de madrugada, os caras me ligavam, porque eu não fazia ideia do que ser pai ia me exigir. Então, eu estava trabalhando, feito louco, né? E um amigo me chamou para uma entrevista, eu cheguei num escritório lá na Rua do Rócio, carpete rasgado, umas mesas jogadas, uns 3 gatos pingados lá trabalhando, papel pra caralho, pra tudo quanto é canto. E conversei com o Jansen, né? Levei minha pasta, ele até lembrou, levei uma pasta de portfólio, impresse, não sei o quê, com os trabalhos da faculdade, com os trabalhos que eu já tinha feito. E ele não me falou nenhuma da empresa. Só perguntou se eu sabia fazer uns negócios de HTML, eu falei que sim. E ele me contratou e falou, começa aí amanhã. Tá bom. E aí, depois que eu fui descobrir o que seria, o que era o projeto, era na época que só tinha Booknet, não tinha nem nome definido de Submarino. O pessoal fala que eu era o mais maluco da época ali, mas eu acho que toda a diretoria era bem maluca também. Tinha Pebolim, tinha um monte de coisa assim que hoje em dia é normal, mas tinha Pebolim, tinha Pinball. Então assim, o cara me deu emprego, né? Nem puxou minha capivara. Cara, podia jogar todo lugar do mundo. Não, depois a gente vetou isso, só depois das 7 tinha que pegar a ficha com o Jansen. Que tava virando baderna naquele negócio. Legal. Tá. Bom, muito legal todo mundo aqui. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que é pro Jansen, na verdade, que era uma curiosidade, assim, dentro desse, né, como nasceu o Submarino, a gente já entendeu um pouco, mas voltando um pouquinho, como é que era o ambiente, o cenário Brasil, a economia, ou seja, como é que o ambiente externo estava, e se isso era favorável ou não favorável ao início dessa operação .com? O projeto foi todo... A razão não foi a economia brasileira, né? Foi muito mais 2 características, né? A primeira, a internet estava acontecendo, então tinha uma oportunidade de criar uma empresa de varejo grande do zero, né? Porque você tinha uma mudança muito grande de mercado. E a segunda característica, que não é tanto relacionada ao Brasil, mas tem a ver com o Brasil, foi a primeira vez que no Brasil você teve dinheiro, muito dinheiro disponível para você fazer um negócio do zero, né? Hoje é comum, venture, não sei o quê. Naquela época não existia. E isso não aconteceu por causa do Brasil, né? Isso, na realidade, aconteceu, porque você teve lá um fenômeno nos Estados Unidos que era o que eles chamam a bolha da Nasdaq, mas muito dinheiro para a internet, né? Começando em 97, né? Coisa muito aquecida, 98. E a segunda razão foi que uma empresa chamada Star Media, que nem existe hoje, em meados para final de 98, abriu capital na Bolsa Americana e o que ela falou é o seguinte, olha, o que acontece aqui nos Estados Unidos, de portal e tudo mais, você consegue reproduzir, e aí não é na América Latina, né? Você consegue reproduzir para ambientes que tem a língua portuguesa e espanhola. Não tem sentido nenhum. Mas esse era o e aí você começou a ter dinheiro. Então você tinha uma oportunidade, né? Criar uma grande empresa de varejo, e você tinha dinheiro no Brasil. Né? Em 99 não tinha dinheiro no Brasil, para nada. Tá? Então, assim, era uma coisa meio mágica. Então, o Submarino não nasceu, vamos dizer assim, de um momento especial do Brasil. Ele nasceu muito de um momento, vamos dizer, global, né? Principalmente Estados Unidos, um grande aquecimento no mercado de internet, aonde, por uma razão, eu não diria assim tão boa, né? O Brasil apareceu no radar, né? O Brasil pareceu ser um lugar bom para as pessoas investirem. E foi dali que, vamos dizer, meio que saiu toda essa, vamos dizer, que viabilizou essa ideia. Né? Tá no mudo aí, Ricardo. Desculpa. Então, falando aqui. Não, desculpa, tava no mudo. E complementando essa pergunta, Jansen, se a gente pudesse resumir aí algumas coisas que foram as maiores dificuldades para fazer a escalada, né, o projeto tracionar pelo menos,
que você poderia compartilhar com a gente? Mesmo com dinheiro, assim, o que foi o grande peso desse negócio começar a voar? A gente teve que aprender a fazer tudo, né? Então, acho que assim, a primeira coisa, acho que foi o grande acerto, né? A gente viu a Aline falando, a Nádia, o Norton, o In, né? Era uma turma muito nova, né? E a gente tomou essa decisão, e eu acho que foi o grande acerto, de falar o seguinte: eu não vou procurar pessoas com experiência. Isso é um ambiente novo, né? Ninguém sabe fazer isso. Então vamos procurar pessoas com potencial, né? Tudo bem, o Norton não vai acreditar que numa reunião que eu percebia potencial, mas de certa maneira já tinha recomendação antes, entendeu? Um chamava o outro, a máfia da GV. Não era um negócio assim tão maluco quanto parece. Tinha um pouquinho de relacionamento, mas a gente apostava muito nas pessoas. Então, olha, como ninguém sabe fazer isso, vamos pegar a gente, né? E a Cris se vira depois para ver o que faz com as pessoas e tudo bem. E isso deu muito certo. Quer dizer, qualquer coisa que a gente fale aqui de plano, planejamento e tudo mais, o que deu mais certo foi o que você mesmo definiu, né? Ter um pessoal com muita vontade de fazer, criar capacidade de aceitar desafio, né? E resolver as coisas assim, resolvendo, né? Não enrolando, não tendo, gerando complexidade, né? Então esse foi acho que foi o grande acerto. O grande acerto e foi... A gente achou que era a melhor ideia, mas confesso que foi talvez tenha um pouco de sorte nisso, todo mundo fala nisso, mas a gente teve muita sorte nisso. E o grande coisa lá que a gente apanhou, né, sempre foi no começo, né? Depois a gente ficou excelente nisso, foi com a logística, né? E a decisão que a gente tomou muito rápido, que era um negócio que era um inferno, né? Foi, a gente vendia livro, né? A gente falou, cara, a gente não consegue comprar do distribuidor, o livro não chega, você tem que ir de carro lá, né? Então, a gente tem que entregar de carro, porque a gente tinha que comprar no varejista da esquina, quer dizer, não funcionava. E a gente falou, olha, a gente tem que ter um depósito, né? Daí nasceu a Barra Funda, e a gente vai, cara, comprar um exemplar de todo o livro. É a maneira de ter qualidade de serviço e começar a fazer isso direito, né? Mas a logística foi a nossa grande, diria, dificuldade inicial, que a gente venceu, mas apanhou. O Natal de 99, para quem estava lá, foi um show de horror ali, né? Cris, a próxima vez você. Assim, o Submarino, ele criou aí, na verdade, talvez no meu caso, né, uma empresa que criou vínculos até hoje, assim, né, com todo mundo, de amizade, etc. Porque ela tinha uma cultura que, na minha opinião, eu nunca vi em nenhuma outra empresa. Ela era uma coisa talvez até irreplicável. E a pergunta é assim, né, e pra gente, a gente que estava ali como colaborador conhecia bem e sentia isso. Mas qual é o bastidor de tudo isso, né? Como que estava, né, o bastidor entre as lideranças, o RH, para trabalhar junto, para criar isso uma coisa possível que eu vivi na pele, muita gente viveu na pele, era uma ferramenta muito forte de retenção de pessoas ali, né? Então, o que tinha nos bastidores disso para criar a cultura do Submarino? Então, na verdade, os bastidores eram exatamente a clareza do que vocês viram. A gente não tinha planos assim, obscuros. A gente precisava ter a confiança de que o funcionário entendesse que ele estava num ambiente tranquilo e seguro, onde ele pudesse errar, porque nós também errávamos, né? Ninguém sabia exatamente, às vezes, até como dar uma meta para um funcionário, porque, como já mencionaram aí, a gente não tinha um planejamento, não sabia exatamente aonde chegaria. E quando até o Jansen mencionou aí do Natal, do primeiro Natal de livros, eu lembro de ter cliente ligando para a gente, procurando um livro que não tinha, que ele não encontrava de forma alguma, e eu estava com a equipe de livros perto de mim, porque naquela época a gente sentava todo mundo junto, todo mundo embolado, e no Viva Voz esse cliente começou a contar do livro, que ele se apaixonou no aeroporto, porque viu uma mulher ler nesse livro, e a mulher desapareceu, e ele queria aquele livro de qualquer jeito. Aí toca eu chorar, o cara do livro chorar, o estagiário chorar, todo mundo chorar, e como é que a gente vai achar esse livro para atender esse cara? Então, assim, havia, na realidade, um entrosamento muito grande de qualquer nível profissional lá dentro. E isso funcionou muito bem. Não tinha uma barreira por eu, de repente, ser mais antiga, você mais velha, vai ser mais velha.
os garotos todos chegando lá, a vontade era a mesma de resolver um problema, né? E a comunicação era muito direta, né? Não tinha as políticas que se soltavam, era depois da vivência que se tinha dentro da empresa. Então não era uma coisa top-down, tipo, olha, agora vai funcionar assim. Não, aquilo era conversado. Tanto é que até na época, eu acho que o Jansen até pode confirmar isso, quando até chegar-se ao nome Submarino, eram feitas reuniões semanais com a equipe num bar próximo da empresa, ia todo mundo, não tinha essa, vai gerente, não, todo mundo que estava ali naquele momento ia para esse boteco local, e claro que isso começou no verão, então a conta era um valor. E ninguém queria saber de achar o nome nunca, porque não era conveniente, né? Quanto mais a gente ficasse na dúvida do nome, mais encontros no bar teriam. Até que chegou o inverno e a bebida mudou, e a conta mudou, e financeiro, como sempre, em qualquer lugar, vem e, opa, peraí, gente, escolhe esse nome logo, porque agora de cerveja e chopp passou para uísque, vamos resolver. Então, assim, tudo, o tempo inteiro foi feito com um diálogo muito aberto. E a preocupação que existia era com relação aos primeiros empregos, né? Porque a gente passava uma imagem de uma liberdade tamanha, dessa autonomia e tudo mais, com responsabilidade, que essa pessoa talvez pudesse não estar preparada para o mercado de trabalho, caso ela não quisesse permanecer com a gente. Então, havia sempre um trabalho, né, por trás disso, para dizer, olha, você está num ambiente muito diferente, você está num ambiente inovador, você está num ambiente fora da caixa, o mercado não vai, de repente, absorver se você fizer assim assado, quando acontecer alguma coisa que ficava muito fora de um padrão. Mas é muito divertido. Acho que a questão do ambiente ser confortável, ser divertido entre as pessoas, é que faz com que todo mundo trabalhe muito bem. E o autogerenciamento todo mundo tinha. Né? Todo mundo sabia que tinha que ser dono da sua caixa, tinha que ser dono daquela área, podia errar, podia dar sugestão, era muito participativo. Eu acho que isso fez toda a diferença para que o nosso turnover fosse, sim, ridículo, era inacreditável. Não perdíamos funcionários. Claro que viramos um celeiro em pouco tempo, porque começaram a se abrir novas empresas com a mesma atividade, e essas pessoas vinham tentar tirar os nossos funcionários, mas uma vez borbulhante, sempre borbulhante. Não era tão fácil assim, não. Todo mundo aí? Todo mundo me ouve? Eu acho que eu caí, mas agora eu voltei. Voltou. Ah, que ótimo. Eu cheguei a pegar tudo que a Cris falou. Agora eu vou estender uma pergunta aqui que eu queria que a Nádia e o Norton respondessem aí, começando com a Nádia, que foi com quem eu tive talvez mais proximidade, né? Um dos grandes acertos que a Nádia teve lá no Submarino foi me contratar, né? Ela no processo seletivo, eu fiz uma imitação do Silvio Santos, eu falei, puta, eu vou contratar esse xarope aí. Eu vi que você estava no pouco da loucura que a gente precisava. E eu lembro de algumas, quando eu cheguei já estava uma coisa um pouco mais automatizada, mas eu lembro de algumas histórias que você contava pra gente, principalmente no começo da fraude, que a grande parte, pedido análise manual, né, você e mais um ali ligando para as operadoras e saber se podia liberar, né, a questão do chargeback, enfim. Assim, hoje a gente tem aí algumas ferramentas, né, para auxiliar, muita coisa já se automatizou. Inclusive o Pedrão ClearSale está aqui no YouTube, mandando recados, turma boa, mandou beijos para nós aqui. Mas, Nadinha, a gente queria ver ali, né, como que era, na verdade, saber essa demanda e com pouca ferramenta ali, né, de um processo extremamente sensível, né, que era a questão do dinheiro, né, da companhia, e depois como isso foi evoluindo, assim, dentro da área de análise, qual que era o drive, qual que era o mood ali, sabendo dessa situação? Claro, que momento, né? Eu saí de uma administradora de cartões de crédito, onde a gente tinha ferramentas, sistemas FAO, tudo que era
base sólida para a gente confrontar informações, quadrilhas, enfim. E no Submarino a gente começou um processo onde não existia um único sistema. Então, eu lembro que logo que a gente iniciou os trabalhos, que a gente começava a identificar que tinha alguns polos específicos de fraude, a gente começou a fazer impressão em folha de pedidos, né? Então, a gente pegava o RP, selecionava alguns pedidos específicos em regiões que a gente estava mapeando que tinha as fraudes, porque, inclusive, nessa época, quando a gente entrava em contato com o cliente, quando a gente localizava algum dado do cliente, era através do 102, do auxiliarista, né? Então, a gente conseguia o contato, a gente entrava em contato com esse cliente e, às vezes, você acabava falando com um fraudador, né? E, nessa época, era um estelionatário, era um cara com uma ficha criminal muito pesada. E eu me lembro de receber várias ameaças de morte nesse momento aí. Foi uma situação, assim, bem pesada para a época, mas quando a gente lembra todo esse movimento, né, e de como a gente cruzava esses dados, era algo incrível. Então, você pegava, depois que você contatava os fraudadores, mapeava as regiões onde você tinha recebido todas as ameaças, você pegava um monte de folhas impressas, cruzava as regiões onde você tinha identificado essas ligações, e aí fazia a gestão de cancelamento de pedido. Então, não tinha nada. A gente recebia, inclusive, quando a gente precisava da ação de algum cliente, de algum documento, a gente recebia fatura de cartão de crédito via fax, galera. E o fax vinha com a fatura toda montada, né? Então, era assim, meio que escancarado. Era uma situação bem, bem ruim. E a gente enfrentou as fraudes no cartão, enfrentou as fraudes no boleto, a própria compensação, que acho que nem os bancos estavam tão preparados para esse processo, né? Então, às vezes, o pedido era de R$1.000, o cara pagava R$1 e às vezes acabava R$1,01 e R$1 e alguma coisa e acabava furando a conciliação. A gente tinha fraude nos pagamentos com cheque, porque o banco também não aguardava para dar a compensação. E aí ele seguia o pedido, a gente entregava, depois se dava conta de que tinha um processo por trás aí de uma perda. Então fomos aprendendo, mapeando esses cenários. Acho que a gente trabalhou muito forte com as administradoras, porque elas também tinham muito interesse de entender esse novo negócio, né? Então a gente tinha canais abertos com praticamente todas as administradoras. E teve uma grata surpresa de trabalhar com o Pedro Chiamuleira, que ajudou a gente nesse início aí do nosso sistema. Um beijão, Pedro, você é um querido. Gosto muito de trabalhar com esse time. E Sonar sempre, né, meu? Sonar sempre. Mas a gente acabou se deparando com uma lista de projeto muito forte dentro de casa. A gente não conseguia dar vazão a todas as entradas, a todos os sistemas que a gente precisava. E aí a gente chamou o Pedro para poder ajudar. Então, a gente entregou uma especificação técnica, foi mapeando, e foi o primeiro sistema de fraude ali. E foi uma grata surpresa, porque aí só veio evoluções, né? A gente acabou avançando muito nessas frentes. Então, essa parte, ela foi inovando de acordo com o que a gente foi aprendendo. Não tinha muito o que fazer. Tinha como detalhar os chargebacks que recebiam, entender como é que a gente perdeu, fazer toda essa estratificação do modus operandi e fazer a revolução, né? Então, foi um cenário, assim, bem bacana. Acho que é isso. Tá no mudo de novo, Ricardão. Desculpa, o Norton também, acho que tem bastante história com relação a isso. Ele veio ali com 19 anos, com um portfólio físico, que não serviu para porra nenhuma, mas como é que foi essa transição e qual velocidade que você parte disso que você estava, né, aprendendo, você ia ter que tomar uma escala, uma proporção muito grande de aprendizado para poder acompanhar o que estava vindo pela frente. Bom, eu estava com um portfólio físico, mas eram sites impressos, tá? Eu não tinha essa história de design gráfico, não sei o que, eu já caí direto na internet, já estava trabalhando bastante com isso. E tinha vindo de agência meio startup, lá em 96, 97,
E na véspera eu estava numa consultoria de TI que, era muito pauleira de trabalho, assim, de quantidade de coisas que a gente tinha que entregar. Estava fazendo intranet da Caixa. Então, assim, esse ritmo do digital sempre foi fichinha e sempre foi bem estimulante. O choque que eu tive do varejo foi na velocidade. Então, assim, a venda tem que ser feita no dia. A gente tinha reunião de pauta toda semana. Eu tinha uma home lá que cabia, 3 produtos e tinha 5 caras se batendo para ver quem que ia aparecer na home. Então a gente aprendeu muito rápido ali o valor que tinha toda a criação, todo o design que a gente fazia, toda a interface que a gente desenhava, pela reação que as pessoas tinham disputando esse espaço. E aí o cara que era gerente comercial e tinha conseguiu uma brecha lá na home para colocar o CD do Legião Urbana para vender, por exemplo, ele estourava de vender, batia a meta dele e estava tudo certo. Então, o ritmo assim do varejo, cara, tritura todo mundo, a gente desenvolvendo no meio de tudo isso. No comecinho, tinha, claro, toda essa parte de promoção que já era muito pauleira, mas do nada chegou um sistema pronto, foi contratado fora, com um monte de gringo para implantar, a Sneakways, lembra, gente? Então, assim, em paralelo em manter o site atual, a gente ainda tinha que arrumar o site novo que estava chegando. Né? Eu estava cuidando, claro, da interface de tudo isso. Em paralelo, TI estava estruturando o servidor, tudo ao mesmo tempo. Então, essa maluquice, a gente brincava também que, cara, a receita do inferno era juntar varejo com internet, né? Porque são duas coisas absurdamente insanas de ritmo. Mas era muito bacana, porque a gente saía, ia pro bar, todo mundo junto, voltava para trabalhar depois do bar, tá? Tinha episódios até de pessoas em cima do armário, esse tipo de coisa, e não eram os mais jovens, porque, cara, virou 24/7. Eu acho que a grande lição é isso, é entender que é 24/7, sabe? Até então a gente pensava que era um trabalho que dava para ter expediente. Tinha um Oliane, coitado, lembra, gente? Ele tinha um BIP. O Oliane tinha um pager. E aí o pager apitava quando o servidor soluçava. Ele está na Austrália. Ele está na Austrália. Está lá no fuso horário. E, isso acho que foi surpreendente para todo mundo, né? Você imaginar o que é. É uma operação digital 24 horas, né? Juntando toda a complexidade de logística, tudo isso que acontecia para trás, para a gente dar vazão na interface, na parte do site, foi um belo desafio. E não tinha regra também, a gente tinha que inventar nossas regras conforme as situações iam aparecendo. Excelente. Ruim, você aí, bem conhecido por participar exatamente, né, desses momentos de lançamento aí, né? Acabei já mencionando alguns que você já fez. Tem uma pergunta, cara, do que você tem visto hoje, das startups hoje, né, do que está acontecendo hoje, o que você encontra de semelhança que a gente tinha também desde a época lá da Rua do Roster ali de implantação em termos de desafio, de time e de dificuldade para colocar as startups para funcionar? Tem alguma coisa que é similar até hoje ainda? Acho que essa vontade de fazer alguma coisa diferente, esse espírito aberto para desenvolver, para experimentar, acho que isso é fundamental. Não vou dizer que todas as startups tenham, mas quando você pega uma equipe que está começando ou está se juntando, acho que isso é fundamental. Mas uma coisa que eu sinto de uma forma geral, é que a maior parte das startups, depois que chegam a um certo patamar, ele se perde um pouco na cultura. Uma coisa que o Submarino conseguiu manter ao longo desse tempo. Então, de novo, acho que provavelmente essa vai ser uma palavra que vai ser repetida muitas vezes nessa noite, é a cultura da empresa. Então, principalmente quando você pega fundadores ou empreendedores muito novos, que não tiveram experiência profissional antes, eles se perdem um pouco isso. Eles olham muito mais a tecnologia, muito mais o produto, talvez as vendas, do que entender que o que ele está construindo naquele momento, o comportamento dele, as regras, os valores que ele está colocando naquele momento, mesmo que de uma forma implícita, não verbal, vai estabelecer todo a direção que a empresa cresce, a forma que a empresa se desenvolve.
E acho que isso é uma grande diferença. E quando o Jansen estava contando, todos os fundadores, apesar de novos no Submarino, já vinham de uma experiência muito grande. Então, acho que isso já estava impregnado neles. E aí, com o trabalho da Cris, essa questão de montar a cultura foi fundamental. Então, eu sinto, além da questão de empreender e de montar um negócio, você conseguir formar essa equipe. Então, depois, outros projetos que eu trabalhei ao longo do tempo, algumas pessoas que eram do Submarino vieram trabalhar comigo, a própria Aline. Acho que isso sempre foi muito claro, assim, como montar uma equipe. Antes de montar o negócio, antes de pensar no produto, sempre pensar na equipe e qual que é a cultura que vai ser colocada, que pode ser diferente de uma empresa para outra. Talvez, assim, eu montei alguns negócios e nenhuma se replicava, nenhuma se reproduzia, apesar de ter eu, talvez, como um componente em comum com elas. Né? Entendi. Gente, o In vai ter que nos abandonar agora, porque não sei se você sabe, ele tem 2 chefes e um chefe é chinês e lá está começando o expediente agora. Então, o fuso horário da China está me chamando. Ô, In, rapidinho, cara, quero muito te agradecer aí, a parceria de sempre. A gente conseguiu criar uma relação de amizade muito legal. E apesar de não termos sido conterrâneos de Submarino, mas a gente tem bastante coisa em comum. Brigadão mesmo. Valeu pelo esforço de estar aqui com a gente hoje, cara. Imagina, obrigado. Eu acho que isso é o que ficou. Além de tudo, essa amizade, esse relacionamento, a gente vai fazendo negócios, mantendo esse relacionamento. E além de ser a grande escola, de certa forma, é a grande família de todas. Então, eu fiquei, assim, considerando o tempo que eu fiquei, provavelmente dentro desse grupo e da maior parte dos profissionais que passaram pelo Submarino, eu fiquei pouco tempo. Mas é o que ficou. Certamente foi das minhas experiências a mais marcante de todas. Boa. E, cara, quando você conseguir mais startups aí, pode continuar me chamando, tá bom? Tá Obrigado, bom. viu, velho? Valeu, hein? Obrigadão por participar, cara. Tchau. Bom, continuando aqui, agora eu tenho um assunto polêmico para a Aline. A polêmica eu vou deixar com você, Aline. A gente teve ali, né, a área de reposições, né, a gente tinha uma, né, que depois eu até queria, vale a pena a gente apresentar um pouco, né, essa área de reposições, eu não sei se ela possui a mesma nomenclatura, né, do que nas outras empresas, mas ela tinha um papel muito importante porque ela era a conexão entre o submarino versus fornecedor, que foi uma relação que teve que ser construída, e isso é uma coisa que a gente aprendeu muito lá, né, no submarino. A gente tinha uma veia varejista muito grande, a gente tinha que reconhecer bastante realmente de produto, e uma forma que a gente teve, né, aprendeu ali com os nossos líderes comerciais ali, né, com os diretores, com o Chino, com o próprio Peter, que inclusive já foi mencionado aqui a sua performance vestido de Pikachu quando batia a meta e tal. A gente tem um relacionamento diferente com o mercado fornecedor, não só com o cliente, né? Isso fazia parte ali, e em reposições era onde era a materialização desse relacionamento, era onde, né, tinha os pedidos, o acompanhamento, a cobrança, enfim. Eu acho que, né, a questão era como organizar essa relação, né, frente aos fornecedores que estavam ganhando confiança com a gente versus o comercial super animado, a operação que estava se estruturando e sendo criada ainda, né, e sem os padrões assim, né, ideais, e vocês no meio intermediando esse momento. Acho que isso vale muito a pena, porque era um papel extremamente importante no sucesso da empresa, na minha opinião. Pois é, Michelazzo, eu também me questiono sobre isso, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares, né? Fiquei 8 anos no Sub, e poucas empresas têm uma área nesse modelo parecido, tá? Assim, é muito comum as empresas terem área comercial responsável pela compra diretamente, sem atuação de uma área intermediária, e que era reposições, né? A gente ficava, muitos anos a gente ficou ali na Barra Funda, no meio da empresa, bem no andar do meio. Acho que era simbólico isso, porque a gente ficava sob a pressão da área comercial, que estava no andar de cima, e os acordos com a área logística lá embaixo, né? Então, primeiro, eu sei que tem uma galera de reposições acompanhando, amo vocês, saudade, equipe do coração eternamente. Uma equipe difícil, intensa,
que se posicionava muito. Então, assim, eu acho que esse conflito que havia entre reposições e a área comercial e a área logística, a gente ficava nesse meio, ela trouxe, sim, muitos benefícios para o Submarino como um todo, porque foi uma forma de equilibrar a empolgação comercial que tinha toda essa autonomia, né, de compra, de apostas e tal, mas era uma área que policiava isso, porque tem toda uma preocupação financeira, com a saúde financeira desse estoque investido, né? Então, a gente tinha um cuidado com isso, estar no meio dessa pressão, dessa empolgação e necessidade, pressão que o comercial sofria pela venda, e a gente tinha que olhar a saúde do estoque, o quanto cada categoria tinha de limite disponível para comprar. Então, na época, acho que a gente talvez nem tinha consciência do papel, da importância do papel da área de reposições, mas eu vendo em outras empresas que não tinham essa área, né? A área do comercial andando até um pouco sozinha nesse sentido, e eu acho que isso trouxe muito equilíbrio. Então, o relacionamento com os fornecedores era sempre muito tenso, havia fornecedores que viam no Submarino uma aposta, um novo canal de desovar produtos, mas, em geral, não eram os fornecedores tradicionais. Os fornecedores tradicionais não confiavam, demorou muito para conquistar a confiança desses fornecedores, porque esse negócio de vender pela internet é complicado. Será que tem caixa para pagar? Será que essa bolha qualquer hora vai estourar e eu, fornecedor, vou ficar sem meu pagamento? Essa questão de crédito pesava muito, essa relação pesava muito. Alguns fornecedores que se aproveitavam dessa fragilidade aí, dessas brechas de relacionamento entre comercial e reposições e tentavam empurrar produto. Então, eu acho que a área de reposições, esse processo de compra que dá um olhar mais equilibrado para a saúde financeira do estoque, para os consumidores que estão esperando. Então, pelo comercial, se abria a venda de todos os produtos no site, tendo estoque ou não, né? E a gente tinha que pilotar, colocar alguns critérios, mas por que você quer abrir, por que você quer vender? Porque a gente sabia que depois o cliente ia ficar sem produto. Então, eu acho que a área de reposições gerava um equilíbrio muito bacana entre comercial, logística, andando junto, e teve uma contribuição importantíssima aí para o sucesso do Submarino, na minha opinião. Duas coisas que eu queria complementar, ainda em cima de reposições, que era uma área que eu me envolvia bastante, porque realmente enfim, né, ficava pesando, né? Era a questão do, acho que primeiro a área de reposições teve que ensinar o fornecedor a também a entregar as mercadorias no Submarino. A gente tinha algumas peculiaridades, então todos tinham que chegar juntinhos, numa etiqueta, gerar etiqueta, não era uma coisa muito padrão, e com certeza a reposições teve um papel importante. E o outro era o compras urgentes, que era uma adoração a clientes de uma forma extraordinária, assim, né? Eu queria que você, de fato, falasse um pouquinho do compras urgentes, assim, que acho que era uma coisa que eu nunca tinha visto, né, nas minhas outras experiências, e que eu depois também nunca vi, né? Acabei não vendo como isso funcionava, né? Então, né, não vi isso funcionando. Queria que você fizesse um capítulo especial sobre compras urgentes. E compras urgentes era uma área especial mesmo, por muito tempo tocada aí pelo Serginho Pereira, e eu acho que era uma área que representava muito o coração assim do Submarino, e sem julgamento de valor, quando a gente teve a criação da B2W, isso ficou muito nítido, assim, do quanto o Submarino respeitava o consumidor, né? O cliente. A Cris contou a história. A gente tinha essa ligação muito forte com o consumidor, de ouvir, de se colocar no lugar, e eu acho que a área de compras urgentes mostrava que a gente colocava o cliente em primeiro lugar e estava ali para resolver o que fosse, né? Então, a gente tinha, sim, a área de compras urgentes também, que tinha, como você falou, que buscar retirar produto em fornecedor, porque esses fornecedores não estavam adequados, mas o cerne dele era focar em atender o cliente de qualquer forma. Então, seja comprando no concorrente, pagando com cartão de crédito do bolso e depois repondo, tendo um caixinha para cuidar. Então, tinha um cuidado assim, né, de um cliente pendente, não era só um backlog baixo de um caso, né? A gente corria muito atrás desse backlog a cada dia, e essa área de compras urgentes tinha esse papel, não importa onde, a gente tem que achar o mesmo produto, mesmo pagando mais caro que o cliente pagou, para poder atender esse consumidor, né? Então, era
era uma responsabilidade muito grande. Era toda hora alguém do atendimento, né? Elaine Meira, Adriana Abreu, Neila, e essa turminha toda batendo lá na porta, e olha, esse caso é urgente, a gente precisa atender, a gente precisa dar um jeito, e a gente contratava carro, e tenho certeza que fosse naquela época o Uber seria os mais... A Submarino seria um cliente top do Uber, né? O maior cliente do Uber. A gente dava um jeito, se virava. Eu acho que isso era uma exemplificação do quanto a gente cuidava de cliente, do quanto o cliente era especial. A gente sentia como a gente não podia falhar com o cliente, porque ele nos deu um voto de confiança, enquanto o mercado todo não acreditava no e-commerce, né? Então, eu acho que tinha esse zelo, esse carinho muito especial. Beleza. E, Cris, eu vou voltar para você de novo em cima desse assunto aí, que era, né, pegando o gancho da Aline, né, de a gente às vezes chegar no extremo, né, de compra o produto com o nosso cartão, depois pega reembolso, porque a gente sabia que teria o reembolso, sabe? Esse ambiente, né, essa forma que o Submarino construiu a cultura, que eu acho que vem do ambiente, né? E você fica olhando aqui vários comentários aqui no YouTube falando sobre os eventos internos ali, a Conga mencionada ali de forma única, as Olimpíadas, sabe? Que é uma relação que as pessoas têm até hoje. Eu vou até ler essa mensagem aqui, que depois vocês vão ter que adivinhar de quem que a gente está falando. O Chulé era do meu time na primeira Olimpíada. Nossa. Eu também não sabia. Mas assim, são coisas que marcam, né? São eventos internos que a gente fazia. Você acha que essa forma que a gente trabalhava o ambiente era o que de fato despertava essa sensação de chegar ao ponto de poder comprar com o seu próprio cartão para atender o cliente? Qual que é a conexão que você vê desses dois assuntos? Não, eu acho que não era esse o motivo que levava as pessoas a se comprometerem a ponto de usar os próprios cartões, os próprios carros, carro de parente, carro de todo mundo. Na realidade, eles davam muito valor ao entrosamento, ninguém queria sair dali. Né? Realmente, como já foi mencionado, acho que foi a experiência mais extraordinária profissional que eu tive, porque as pessoas não queriam perder aquela oportunidade de trabalhar dentro da Submarino. Então, para aquilo dar certo, ninguém queria... Como existia o autogerenciamento, né? Ou seja, você é responsável por aquela área, você é responsável por aquela sua atividade, então ninguém media esforços para que aquilo desse certo. Então, claro, houve momentos que essa parte de Olimpíadas, elas tinham um foco diferente para que a gente se pusesse no lugar do outro, né? Porque na Olimpíada, quem era o gestor não tinha um papel de líder de grupo, ele era subordinado. Justamente o propósito disso, né, que talvez não tenha sido percebido na época pelos funcionários, mas era observado pelo corpo executivo, era o quê? Como é que eu faço para que todo mundo entenda, né, de uma forma empática, qual é a atividade do outro, como é que eu vou ajudar o outro, como é que eu não vou dizer, olha, isso não é da minha área, ele se vire, isso nunca existiu lá. Então, esses eventos criados internamente, eles tinham duas finalidades, né? Uma realmente para dar aquela relaxada, porque vocês sabem que a carga de trabalho era muito grande, a gente fala que era gostoso, tudo mais, e realmente era, mas não significa que trabalhava-se pouco. Como o Norton falou, era 24/7. E quem não veio... Dormindo na maca da enfermaria... Não, a enfermaria, assim... Tem 1000 histórias que eu acho que a gente vai ser seriamente comprometido sem entrar em detalhes aqui. Né? Por exemplo, o Conga, né? Porque se fosse hoje, fala, meu Deus, isso é bullying, isso... Não, as pessoas entravam na empresa e a forma delas se sentirem abraçadas por todo mundo era dançar em cima da mesa. E por incrível que pareça, claro, eu tinha um pouco de preocupação com isso, mas os mais tímidos, que eram os que a gente achava que iam dar mais um problema, ou, sei lá, reclamar, não, eram os que dançavam melhor. Então, isso já quebrava o gelo inicial. E essas trocas de papel, mesmo na época de final de ano, né, como é que as pessoas se ajudavam? Nós que, durante o ano todo, passávamos algumas orientações ou procedimentos, ou fiscalizávamos a equipe de logística, nós tínhamos o papel invertido, porque no final do ano
Aquele pessoal da logística que trabalhava ali mão na massa, rua por rua, procurando os produtos, eram os nossos chefes. E eles deviam ficar horrorizados, né? Porque eles falavam, lá vem a turma do escritório, aqui para o galpão, para o CD, que vão ajudar a gente. Então, normalmente, eles colocavam a gente para fazer laço e pacote, porque era mais garantido do que a gente mexendo nas prateleiras. Então, era uma festa. Então, assim, mesmo aqui, não tinha essa história, eu sou da área comercial, eu não vou fazer laço. Eu sou da área fiscal, eu não vou embrulhar pacote ou conferir nota. Não, nunca existiu isso. Mas sempre foi muito claro para todo mundo que a empresa era para você fazer qualquer situação que você pudesse ajudar. Né? Eu comentei a história do livro, mas teve N histórias, né, de atender o cliente, custe o que custar, não porque, não, eu preciso reter esse cliente. Não, era por amor mesmo. Todo mundo trabalhou ali por amor mesmo. Né? Então, assim, teve um caso, inclusive, que talvez, eu nem sei se a pessoa está nos assistindo agora, mas sem citar nome, ela foi desligada da empresa a pedido dos pais, que os pais sairiam do estado, e ela não queria pedir demissão, embora o pai já tivesse avisado ela, tem que sair, temos que mudar, nós temos que mudar. Então, eu me vi numa situação complicada, era uma excelente funcionária e eu tinha que demitir a pedido dos pais que queriam mudar. Essa pessoa entrou em depressão. E essa foi uma preocupação minha desse momento em diante, que eu falei, meu Deus, era o primeiro emprego, ela viu um ambiente maravilhoso, ela gostava das festas, e tínhamos muitas, né, gente? Festa, eu acho que fica aqui o recado para quem quiser ter uma equipe sempre engajada. Não estou dizendo que você tem que fazer muita festa, mas comemore todos os resultados alcançados, porque essa comemoração realmente ela faz diferença na vida do profissional que está lá. Aquilo fica inesquecível, não uma festinha obrigatória, uma festa de amor mesmo pelo negócio. Enfim, essa pessoa, essa moça que eu tive que desligar, entrou em depressão, conclusão, os pais acabaram não viajando, eu ia visitá-la na casa dela, para explicar por que ela tinha que sair da empresa. Enfim, foi um drama essa situação. Por isso que eu falo, a gente tem que ter também muita responsabilidade quando você coloca um programa onde você acolhe primeiros empregos. Né? Você tem que mostrar o lado divertido, mas mostrar o lado também real da situação. Então, voltando à sua pergunta, eu não acho que as festas em si tenham feito a retenção. Elas ajudaram brutalmente dentro de um ambiente de confiança, porque se as pessoas não confiassem que a empresa daria certo, que aquele negócio era para valer e que ia ser um marco assim no comércio, eu acho que elas não teriam essa facilidade de entrega que tiveram, e todas tiveram. Assim, a gente tinha situações assim das mais diversas. De Natal, assim, você está entregando com o seu carro, você largar sua família e está com o seu carro lotado de presente, tipo mesmo, né, um trenó de Papai Noel, porque você queria que o teu cliente não perdesse aquele Natal de presente. E, embora o cliente tivesse comprado, tipo, dia 24, às 9 da manhã. Né? Então, você se vira para comprar, mas entrega na casa dele. Então, isso sempre existiu, mas existiu por causa da confiança na gestão, da confiança no negócio e da transparência de comunicação que a gente tinha, do meu ponto de vista. Perfeito, muito legal. Sim, a gente tem muita história ainda para gente fazer, mas o tempo também nosso tá acabando. Assim, eu queria deixar uma pergunta meio que para geral. Como que foi, na verdade, para vocês? Primeiro falando por mim, né? Eu lembro do dia que eu saí, né? Eu saí talvez um pouco mais cascudo, porque eu acabei ficando um tempo depois da fusão, né? Então já mudou completamente de empresa. Mas eu lembro que nessa própria mudança eu senti demais, assim, né? Falei, nossa, esse é o mundo de verdade, então. Quero voltar, não gostei. Mas assim, depois, na verdade, o meu objetivo sempre foi criar os meus próprios negócios baseados nesses valores, né? Nessas questões. Como é que foi para vocês depois? O que vocês conseguiram trazer disso tudo que a gente viveu, que da forma que foi vivida, para mim, só foi possível neste ambiente, né? Nessa junção de fatores, mas o que vocês conseguiram carregar daí, que vocês trouxeram para os seus próximos negócios e para suas empresas e etc. Para todo mundo fazer
um aparato geral para a gente encerrar por hoje. Já dando um spoiler que nós vamos ter outras turmas de sub, porque, cara, a galera tá se divertindo aqui com a conversa. Agora é aleatório, quem quiser puxar, puxa. Acho que o que eu levei para mim, como no meu caso, né, o Submarino foi praticamente a minha escola, a minha faculdade, a minha pós-graduação, tudo isso. Eu acho que esse como fazer acontecer, assim, né? Claro que os ambientes mudam. Eu acabei saindo do Submarino e fui para uma empresa totalmente diferente, que foi o Walmart, uma instituição super diferente, séria, grande, né, com reporte para o exterior. Foi uma mudança muito grande, mas eu acho que o Submarino ensinou, acho que para cada um de nós, que tudo dá seu jeito, tudo tem uma solução, tudo tem um caminho para fazer, né? Às vezes com um pouco mais de tecnologia, às vezes com menos, às vezes com mais recursos, às vezes com menos, mas tudo dá para fazer, né? Se você tem energia, compromisso, foco e mobilização de um time competente, eu acho que tudo dá para fazer, né? Construir, existir um outro Submarino, aí já não sei, não vivi a mesma experiência depois, né? Embora passei por empresas e equipes incríveis, mas não vivi um outro Submarino. Talvez construir um novo acho difícil, né? Mas esse compromisso em fazer acontecer, não há nada que impeça de fazer, o que dá seu jeito. Então, eu vivi algumas experiências agora na Vetex. Eu falei, não, mas no Submarino a gente fazia com muito menos, então dá para fazer, né? Então, eu acho que isso eu levo muito para mim, assim, foi a minha escola e foi onde eu fiquei mais cascuda em relação a isso. Tudo tem uma solução, tudo tem um caminho. Com gente competente, com vontade, dá para se fazer. Então, acho que para mim foi isso que eu levei, que eu levo até hoje. Joia. Vamos lá, Jansen, você está muito quietinho, Jansen. Ainda mais você que teve outras experiências aí, o que você trouxe? Não, tá deixando eles falarem, ué. Tava divertido aqui. Eu tava vendo o chat também, o chat tá super divertido. O chat ainda bem que tem o chat, que é um paralelo da live, né? A gente sabe ainda fazer festa, viu, Cris? Só pra você ver, essa cultura permanece, tá? Olha, de verdade, eu fico aqui a organizar qualquer festa que vocês quiserem. Se topou, a gente cria um grupo, eu organizo, deixo tudo prontinho para todo mundo se divertir. Conte comigo. O que eu levei, e para mim isso vai, que nem a Cris, é um pouco diferente. Eu já vinha, né, eu tinha uma experiência até muito doida também, que era da Mandic, né, que era um startup, que era mais doida até que Submarino, mas é outra história, né. Então, quer dizer, não era a primeira experiência, né, mas uma coisa que lá foi muito forte e eu carreguei, né, e eu sempre tentei, onde eu investia, aonde eu voltei a ser executivo, ou mesmo em conselho, né, eu tento levar, primeiro você ser um ambiente aberto, né, que as pessoas possam, de fato, expressar sua opinião, discordar, concordar, quer dizer, você realmente ter um ambiente que a pessoa possa se expressar, né, e não vai ser, vamos dizer, tolhida por alguma coisa que você acha que devia ser diferente, ou seja, aceitar, dar o que falou, autonomia, né, com responsabilidade, mas dar autonomia mesmo, né, autonomia significa a pessoa ter a opinião dela, né? E isso ser muito presente, ou seja, não ter medo da opinião dos outros. Eu travei? Não, né? Não, tá rolando. Ah, legal. A outra coisa que eu acho que a Aline colocou muito bem, e é uma coisa que era muito presente no Submarino, né? E era o negócio de fazer acontecer, né? De realizar, né? E isso eu levo para tudo quanto é lugar, né? Eu falo, olha, a gente tem que fazer isso acontecer. E eu acho que o ponto que ela colocou, as pessoas normalmente falam, precisa de mais recursos, precisa de mais não sei o quê. Você fala, cara, a pergunta não é essa, né? O que você consegue fazer, o que você tem, né? E se você acha que consegue fazer, faça, né? Entregue, né? E tenha compromisso com a entrega, tenha orgulho da entrega, né? Tenha prazer naquela realização, né? Não é buscar uma muleta ou buscar, sabe, preciso de mais coisa. Cara, vamos resolver o que a gente consegue resolver aqui.
E as pessoas gostam muito disso, né? Isso é que é muito legal. Quando você consegue criar esse ambiente, as pessoas realmente curtem isso. Elas se sentem bem, elas se sentem realizadas, elas têm uma razão para chegar de manhã. No caso do Norton, depois do meio-dia, né? Não é um conceito que ele... Eu também não sou de acordar cedo, tá, Norton? Deus me livre. Menos do que eu, para você ver como é que o negócio é. Tem uma razão para chegar na empresa no horário que ele é, vamos dizer assim, o mais cedo possível, né? Jansen, só conta pra galera que você trabalhava sem sapato. Isso é verdade, eu sabia. Eu não reparava, Cris, te juro. Um dia me contaram isso. Você tira o sapato por quê? Eu falei, eu nunca reparei que eu fazia isso. Foi legal o Submarino, que a gente não falou, né? O ambiente era aberto, né? Era realmente aberto. Então, todo mundo trabalhava meio que sala de diretoria. O cara entrava ali direto, né? Acho que o pessoal até mandava por bullying. Vai lá pedir alguma coisa lá. A pessoa com medo chegava lá, pedia. Ué, é assim normal, né? Então, isso também era uma coisa bacana. E então, foi uma cultura bem legal. Eu tentei replicar algumas coisas. Mas esses 2 pontos acho que foi o que mais me marcou de lá. Olha, me marcou muito essa questão da gente inspirar as pessoas a fazer o melhor, né? Você falava para ela que ela tem condições, inspirava ela. Em alguns momentos ela não acreditava, mas ela acreditava naquilo que você passava. Então você gerava um grau de engajamento nas pessoas que aí iam desbravar mesmo. Qualquer mata, eles tiravam o facão e ia para cima. É o sentimento que a gente tinha, né? De falar, não, você falou que dá para fazer, eu tenho condições de fazer, eu vou realizar. Então eu sentia muito esse impulsionamento assim das pessoas. E a cultura era muito forte, né? Tanto é que acho que um dos dias mais tristes da minha vida profissional foi o anúncio da fusão, onde a gente teve o conflito das culturas, né? Os vermelhinhos com os azulzinhos. Então, assim, foi um dia muito marcante de falar, e agora? A gente vai perder a nossa essência, a gente vai perder a nossa característica. E foi, de fato, o que aconteceu, né? Que aí os azuis pularam fora, de uma certa forma. E eu lembro até do nosso Silvani reunindo os gerentes na sala e falando, olha, veja bem, cuidado que esse submarino pode afundar. Foi uma história, assim, bem marcante, porque todo mundo ficou muito chocado com o que a gente estava vivendo, porque para a gente esse sonho ia continuar durante muito tempo, né? A gente ia manter essa empresa viva, ia ser essa potência agarrando toda a América Latina. Acho que, no fundo, todo mundo tinha esse